Vamos para o próximo tema. O presidente Jair Bolsonaro recomendou aos ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, que ainda evitem conversas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo interlocutores do presidente, ele avaliou que ainda não é o momento que aconteça essa aproximação de Maia com o Palácio do Planalto. Bolsonaro, por outro lado, mantém o interesse de dialogar com o presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto. Começo com você, Gisele. Está certo o presidente de manter distância de Maia? Ou é um erro? Está certo, é estratégico. Houve aí um estranhamento nas relações recentes. Existe esse movimento do presidente para uma aproximação, um diálogo ali com os políticos do chamado Centrão. A gente não pode perder de vista que existem eleições previstas para o começo do ano que vem para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. Então, também pensando nisso, é uma estratégia do presidente de então conversar com esta base que terá uma influência direta nesta reeleição ou possível reeleição dos respectivos presidentes e, obviamente, o deputado Rodrigo Maia também tem essa preocupação e certamente está fazendo as suas articulações nesse sentido. Então, acho que sim, é cauteloso, é prudente e é importante que esse diálogo seja mantido, seja aberto com o partido, mas ainda que se tenha um pouco mais de cuidado e se mantenha uma certa distância segura para os dois ainda neste momento. Acredito que isso vai acontecer num futuro próximo, mas é preciso primeiro pavimentar um pouco melhor essa avenida de comunicação entre os dois. Tiago? A Gisele é uma dama, ela coloca em retalhos de seda e de algodão aquilo que é talvez um dos atos políticos mais graves do presidente da República, se colocarmos dentro da ótica da hipocrisia. Eu fiquei muito preocupado quando eu li, não apenas por causa disso, porque eu acredito que o presidente da República deva sentar com o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e fazer a avaliação. O problema é que o presidente da República, e aqui sei que a Gisele vai discordar, mas eu vou falar de fatos, e não de opiniões ou de análise sobre fatos, ele subiu a um palanque, falou com seus seguidores na porta do QG do Exército em Brasília. No dia do Exército. Dia do Exército, mas o que ele falou? Não no dia. O que ele falou? Não vou negociar. Não vou negociar. Ele disse isso de forma clara. Só que ele já deu o Banco do Nordeste... E também defendeu a democracia. Não, sim, não. Isso já passamos ontem pelo que falamos. Liberdades. Não, sim, sem dúvida. Ele falou isso. Agora, Gisele, olha a gravidade. Ele deu o Banco do Nordeste para o Valdemar Costa Neto. A gente não vai falar disso? Ele começou a se aproximar do PMDB, ou MDB novo. Porque nós sabemos que o cargo compra o apoio. Isso é abominável. Ok, deixa eu saber a visão da doutora Gisele. Eu acho difícil, Tiago, não estou dizendo que você disse isso, tá? Mas claro. Eu acho difícil porque se o presidente não dialoga, é porque ele está fechado. Se o presidente começa a dialogar, é porque ele está voltando à velha política e fazendo negociações. São coisas diferentes. Claro. É importante que esse diálogo exista. Isso é da política e o presidente não consegue governar sozinho. E você é testemunha, eu sempre preguei isso aqui. Isso. Sente e converse. É isso. O problema é começar a dar cargo. O Banco do Nordeste para o Valdemar Costa Neto...
cargos, Thiago, o governo federal, inclusive, fez um levantamento, eles olharam os diários oficiais de anos anteriores, fizeram um levantamento, uma tabulação de pessoas e cargos, existe, inclusive, parece uma regra do anti-PT, né? Eles não querem pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Então, eles vêm fazendo essa verificação para essa questão de indicação e de ocupação de cargos. O presidente claramente tenta impor uma nova forma de exercício da política, ele encontra muita resistência, então tudo que ele diz, eu tenho essa sensação, sempre é um pouco recebido da forma mais negativa, exaltando-se aspectos pontuais, tirando a fala do presidente de um contexto. A oposição faz isso, né? Faz parte da oposição. Sim, é democrático. Exatamente por isso, o presidente também vem modulando a sua atuação. Vem provavelmente ouvindo os seus conselheiros, os seus ministros e tentando restabelecer novos diálogos. Agora, da política, o deputado Rodrigo Maia vai defender seus interesses políticos, há um comprometimento com também os partidos. Mas, doutora Gisele, é da política, mas no início da sua fala você disse que está certo o presidente manter distância de Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados. Sim. E aí não é falta de comunicação do Executivo com o Legislativo, são dois poderes importantes e que precisam estar em harmonia para o andamento do país. Isso. Precisam estar em harmonia e para essa harmonia precisa haver um entendimento e uma comunicação dos dois lados. Acho que essa comunicação, ela sempre tem altos e baixos, ela sempre sofre inflamação e depois uma contenção, uma inflamação, uma contenção. Acho que estamos nesse momento de pós-inflamação para uma contenção e eu não tenho dúvida que esse diálogo vai voltar e provavelmente o que o presidente está tentando fazer é restabelecendo a comunicação com pares do deputado, com pessoas do partido, para conseguir, dessa maneira, uma melhor articulação para, então, chegar. Eu acho uma boa estratégia, acho que é uma boa forma de restabelecer esse diálogo que tem que ser propositivo. Na verdade, eles não estão em lados opostos, nós todos estamos do mesmo lado, especialmente nesse momento de pandemia. Exato. Então, é preciso que haja coesão, colaboração, respeitadas as diferenças, mas a gente precisa realmente, nesse momento, baixar um pouco a guarda com relação a essas diferenças, tirar um pouco do horizonte e do foco só os interesses políticos individuais para pensar uma forma de tirar o Brasil dessa situação. Acho que essa é a estratégia do presidente e eu não tenho dúvida que esse diálogo vai voltar e tem que ser uma iniciativa e uma vontade de ambas as partes propositiva. Tiago, você reprova essa conversa com esses outros partidos, fala em velha política, mas a política não se faz com composição, com articulação? Ué. A política se faz com composição, com articulação, com diálogo, com respeito, inclusive, à oposição. Essa coisa, quem é anti-PT? É muito bonito ser anti-PT e ser favorável ao PMDB, que nós sabemos que sempre foi a nave-mãe. Eu não irei nomear alguém para ter apoio político. Fez. Doutora, ceder cargos a partidos aliados, o presidente está se contradizendo, como disse o doutor Tiago? Não, eu acho que não. Não? O que ele está aprendendo, se adaptando e esses diálogos, eles começaram. É importante, inclusive, chamar a atenção para que os dois lados precisam ceder, os dois lados precisam aprender. É reprovável também que o deputado Rodrigo Maia, após o tom elevado das críticas do presidente, ele tenha também engavetado ou impedido a tramitação de medidas provisórias importantes. Então, é do jogo político. O presidente adota uma estratégia de governo. A gente está enfrentando uma pandemia, que é uma situação absolutamente excepcional, num país que já vinha
vivendo e enfrentando uma série de outras crises e agora a gente precisa preparar o país para enfrentar mais essa crise pós-pandemia, porque certamente precisa estar no horizonte do presidente quais são as consequências, por exemplo, das verbas que serão destinadas pelo governo federal aos estados sem contrapartida, a forma como será usada essa verba. A gente está vendo aí já no Amazonas problemas gravíssimos e uma exigência de menos burocracia ainda, quer dizer, quando a gente tem todos os procedimentos, a lei de licitação, a gente já tem problemas, imagine sem isso o nível de controle que é preciso ser exercido. Então, são uma série de aspectos diferentes que exigem medidas diferentes também. Doutor Tiago? Me parecem coisas absolutamente distintas. Eu tenho essa preocupação da Gisele, creio que o Ministério Público deva estar muito atento a isso, essa questão de abertura da necessidade de licitação. Gisele, é o mesmo dinheiro, doutor, são os mesmos atores fazendo a mesma coisa. Só para equilibrar o tempo aqui, agora a palavra com a doutora Gisele, por gentileza. É uma exigência excepcional também e principalmente dos órgãos de controle, porque realmente é um momento em que há uma flexibilização da legislação para essa transferência de verbas, um aumento de responsabilidade para estados e municípios. A gente já está vendo, inclusive, algumas situações que já chamam a atenção de possíveis superfaturamentos na compra de equipamentos, de EPIs, justificativas de que é porque o mercado está muito aquecido, porque os fornecedores estão exigindo preços mais altos. Mas sem os controles que a legislação toda já previa, sem toda essa exigência procedimental, o país fica muito mais fragilizado e realmente essas verbas elas precisam chegar aos seus destinos. Então, esse é um grande desafio dos órgãos de controle, esse é um grande desafio dos ministérios que estão ali debruçados para o enfrentamento da pandemia e esse é um dever de nós, cidadãos, de fazermos essa verificação. Porque o Ministério da Saúde, ele está divulgando, eu já consultei o site do Ministério e tem lá a lista de todas as empresas contratadas, valores do contrato, inclusive até em PDF, esses contratos para consulta. Então, não é só dos órgãos públicos, essa é também uma responsabilidade de nós cidadãos nesse momento. Sempre é nossa, né? Tiago, Nós é que é o nosso dinheiro, né? Nós que passamos o trabalho para os outros, mas é a cidadania que deve cuidar disso. Tiago, a palavra é sua agora. O presidente está aprendendo, o presidente está se adaptando. As palavras da doutora Gisele agora há pouco. Não me parece que a presidência da República seja banco escolar. O presidente da República, que tem uma história de 30 anos no Congresso Nacional, que passou por uma eleição legal e legítima, embora ele ache que não foi legal e legítima. Ou ele não fez nada por 30 anos, ou ele está se fazendo de inocente. Doutora... Tanto que nós vimos aqui, Gotino, o que aconteceu. É fato. Eu não estou mentindo em público. Ele prometeu uma coisa e fez outra. Gisele, o que o presidente está aprendendo, está se adaptando? O cargo do Executivo é um cargo novo. Ser presidente da República certamente traz desafios que, por mais que estejamos preparados, a gente não consegue imaginar. Estamos vendo aí o ministro da Saúde, que é um técnico enfrentando uma série de dificuldades justamente pelos desafios da ocupação pública. Eu acho importantíssimo, acho louvável. O presidente é uma pessoa absolutamente espontânea, ele fala o que pensa, às vezes até se excede, outras ele é mal interpretado, mas ele é absolutamente transparente, ele traz essa proposta de uma nova política, ele exalta, e eu gosto muito, quando ele exalta o Brasil, quando ele exalta a democracia, quando ele exalta o poder do povo.
Ele é um presidente que não tem medo de sair do gabinete, de ir às ruas, de conversar com as pessoas e ser muito bem recebido. Ele traz uma proposta de nova política, consegue implementar algumas de suas ideias e outras ideias, outras proposições são rejeitadas e isso é natural, é da gestão. Por conta do tempo, nós vamos para os argumentos finais. Doutor Tiago Anastácio, começo com você hoje, seus argumentos finais, por gentileza, sobre tudo que foi falado no grande debate desta quarta-feira. Gotino, obrigado pelo debate, Gotino, Gisele, aos telespectadores. Eu gostaria de sair um pouco do campo político, porque não me parece mais sequer agradável aos ouvidos de todos que nós fiquemos fazendo sempre uma análise, eu particularmente, fazendo uma análise sobre o que o presidente disse ou não disse. O presidente ele não é espontâneo, viu, Gisele? Ele tem método. Também para quê? Para que essa pessoa possa ouvir. Não adianta não ouvir o opositor. Infeliz e inapto aquele que não ouve o adversário. Nós precisamos ouvir aqueles que têm algo a propor. Então, vamos tomar cuidado com a saúde nesse momento. Isso é que é importante. Ok, vamos para os argumentos finais. O mesmo tempo, me informa aqui a produção, para Gisele. Uhul! Não tem problema. Posso ser mais breve até e fico com um banco de horas. Não, mesmo tempo. Pode fazer a utilização do mesmo tempo. Aproveitando, então, essa sugestão do Tiago, olhar um outro aspecto de toda essa pandemia, que acho que é importante e que às vezes a gente acaba aqui fazendo muitos debates técnicos. Eu acho importante pensarmos nas pessoas, na forma como as pessoas estão sofrendo individualmente e coletivamente com essa pandemia. Realmente a comunicação ela é muito importante, a informação exaustiva, às vezes até a gente fica um pouco deprimido e se cansa, mas ela é muito importante. A população precisa estar a todo momento muito informada, muito bem informada, ainda que essas informações não sejam informações, por vezes, totalmente coerentes, porque a cada minuto, realmente, notícias novas podem mudar essa situação. Mas acho que é importante, a Espanha recentemente autorizou que crianças e adolescentes acompanhem seus pais nas atividades e nas saídas para atividades essenciais como mercado, farmácias, justamente como uma forma de olhar e se preocupar mais com as pessoas. Eu espero que nesse plano de São Paulo e que também o governo federal esteja pensando já nesses planejamentos pós-pandemia, como lidar com essas novas pessoas que saem traumatizadas dessa crise. Gisele, obrigado pela participação no grande debate. Obrigada. Tiago Anastácio também. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 9 da manhã com temas relevantes para a gente conversar, debater, visões diferentes sobre o mesmo tema para que você em casa forme a sua opinião. Tenham todos um ótimo dia.